Oi, gente! Se tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui no meu ateliê é explorar as possibilidades de um mesmo molde. Então hoje eu vim trazer pra vocês uma mistureba aí de passo a passo que eu já trouxe anteriormente, que é um porta-celular e fica essa carteira a coisa mais linda. Principalmente pensando agora no Dia dos Professores, eu tenho certeza que ela vai fazer muito sucesso. E eu juntei duas peças. Aquela peça, que é um porta-celular, que a aba fica aqui em cima, que inclusive a gente tem o gabarito lá com o Carrossel da Arte. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês, que é nosso parceiro também. A gente tem cupom de desconto lá, mas eu já mostro como que a gente vai usar o gabarito aqui. Mas, ao invés de fazer a peça da proposta original, eu quis reformular ela e fazer num formato diferente. Então eu fui lá e mudei o posicionamento da aba, do bolso, e eu acrescentei dois zíperes, que nem eu mostrei pra vocês no passo a passo do porta-moeda algumas semanas atrás. Então a gente vai juntar essas duas técnicas pra criar uma peça nova que ficou super linda. Espero que vocês gostem desse passo a passo. E se você gosta desse tipo de peça, já comenta aqui embaixo, quero mais peça pro Dia dos Professores. Agora bora pro nosso passo a passo. Bom, pessoal, para o nosso porta-celular de hoje, como eu já comentei, a gente vai utilizar esse gabarito aqui de porta-celular. E ele originalmente é aquele porta-celular que a aba fica aqui em cima e tem um bolsinho nessa direção aqui. A ideia aqui é a gente adaptar o projeto para fazer uma peça completamente diferente. Então, a minha ideia é colocar o bolso assim de ladinho e a aba vai ficar bem aqui na frente. Então, eu fui lá e cortei duas vezes no corpo aqui do meu gabarito. Já estruturei na manta e já tá aqui cortadinho. Cortei uma vez na aba, e aí pra essa aba ficar diferente, eu decidi fazer o acabamento dela usando viés. Então eu já cortei ela estruturada na manta e com um tecidinho de forro aqui atrás, e ela ficou assim. Pra parte do meu bolsinho, eu fiz o seguinte. Na hora que eu fui posicionar no tecido, pra eu poder usar o gabarito da mesma forma e não precisar ficar medindo, eu posicionei ele aqui, ó, com essa haste alinhada no tecido pra baixo, porque aqui vai dar mais ou menos uns 2,5 cm de distância, que é o que eu preciso pra poder fazer o acabamento do meu bolso ficar bonito e ele vai ficar com uma distância boa ali do topo. Então eu só usei esse aqui como base. Mas as medidas vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? E eu também cortei 5 vezes no meu tecido de forro com essa medida total aqui do gabarito. Até pra parte do bolso a gente vai cortar com essa medida, porque a gente vai usar a parte de cima aqui que sobra de tecido pra fazer o acabamento em debrum do meu bolso. E além disso, eu fui lá e já fiz uma alcinha aqui pra minha peça, mas essa parte é opcional. Aqui no canal já tem vídeo só ensinando a fazer a alça, então por isso que eu adiantei ela aqui. E a gente também vai precisar de 2 cursores e de 2 zíperes, porque essa nossa carteira vai ser dupla. Bom, eu vou começar minha peça fazendo o acabamento em viés aqui da minha aba. Prontinho, o acabamento feito aqui na minha aba. E lembrando que se você não quiser usar viés aqui nessa aba, você não precisa. Você pode fazer daquele jeitinho, colocando o tecido. Aqui vou só dar um exemplo, tá? A gente posiciona o tecido virado direito com direito, coloca o nosso molde em cima, risca o contorno e aí a gente passa a costura assim, com direito com direito, tá? Daí é só desvirar e você vai ter a sua abinha. Mas aqui, como eu quis fazer um charminho, coloquei um viés. Agora, eu vou pegar uma das partes aqui das costas da minha peça e eu vou fazer um pique aqui em cima. E eu também vou fazer um pique aqui na minha aba. E agora, a gente vai costurar a nossa aba com o direito dela viradinho pra baixo. Então, a gente posiciona assim. E aí, passa uma costurinha aqui só pra fixar essa aba no lugar. Aí, essa parte a gente vai reservar por enquanto. Agora que eu já fixei aqui a aba, eu vou reservar a parte de trás e eu vou trabalhar com o bolso da parte da frente da minha peça. Então eu vou pegar o meu tecido de forro e o meu tecido principal, aí eu vou colocar ele viradinho direito com direito e eu vou passar uma costura aqui no topo. Essa costura eu vou passar com meio centímetro de margem, que é a margem do meu calcador da máquina. Daí depois eu vou virar pro lado do direito e vou fazer um pesponto. Mas quando eu virar, eu vou deixar a parte de tecido aparente, mas eu já mostro pra vocês como fazer. Agora, ó, eu vou esticar esse meu tecido aqui de cima, aí eu jogo o meu forro pra lá também, a gente dá uma ajeitadinha. Se quiser, aqui dá pra levar a peça pro ferro também, pra passar, que ajuda bastante. E aí eu vou jogar ele aqui pra trás, mantendo esse excesso de tecido da costura aqui pra cima. Aí eu vou ajeitar aqui e vou passar um pespontinho. Aí eu fico com esse detalhezinho com o tecido de forro aqui na frente.
Agora eu vou cortar esse excesso que sobrou aqui do meu tecido de forro, e depois que eu fizer isso, eu vou alinhar ele aqui pela parte de baixo, numa das partes do corpinho da minha peça. Então eu vou alinhar aqui tudo bem bonitinho pela parte aqui da base, e aí depois eu vou passar a costura para fixar o bolso. Agora, a gente vai pegar aqui as duas partes principais da nossa peça, então a que tá com o bolso e a que tá com a aba, e a gente vai costurar o nosso zíper bem aqui entre essas duas partes. E a gente costura daquele mesmo jeitinho de sempre. Então posiciona ele virado direito com direito, passa uma costurinha de segurança, em seguida a gente vai sobrepor aqui o nosso tecido de forro, passar a costura novamente. E como eu falei, ele vai ser duplo, mas essa primeira parte aqui a gente faz como de costume, então não tem nada de diferente. Aqui eu vou aproveitar e já vou costurar a alcinha que eu fiz e também a minha etiqueta aqui na lateral. E o forro eu deixo virado aqui pro outro lado, tá? Então aqui eu tô costurando essa parte da alcinha só no meu tecido externo. Agora eu vou começar a costurar os outros dois forros aqui na nossa peça. Então a gente vai precisar do nosso outro zíper para costurar aqui na parte de baixo. Então, esse primeiro passo é do mesmo jeitinho. Eu vou deixar toda essa parte aqui isolada para trás, então todo o forro a gente joga pro lado onde a gente não tá costurando. Aí a gente passa a primeira costura aqui no zíper e sobrepõe o forro e rebate. Mesma coisa do que a gente fez as outras vezes. Aí depois, para costurar o outro lado aqui, a gente pode ou abrir completamente aqui o nosso zíper e só costurar ele do outro lado com o forro, ou a gente pode dobrar a nossa peça aqui e fazer o zíper encontrar lá do outro lado. Você pode fazer do jeito que você preferir. Aqui eu escolhi fazer com o meu zíper já aberto, porque eu ia ter que abrir de qualquer forma para poder fazer o meu pesponto. Nesse estágio, é pra nossa peça tá desse jeitinho. Eu fui lá e coloquei o cursor aqui naquele zíper que já tava fechado. A parte de trás vai ficar assim, ó, um forro pra cada lado aqui do bolsinho de baixo e os dois forros do bolso principal aqui juntos. Agora, eu vou fechar esse meu outro zíper aqui. Então, a gente vai juntar a nossa peça bonitinha, alinha aqui pelas laterais. E aí, a gente vai passar o cursor. Então, pra fazer isso, eu vou cortar um pedacinho aqui do meu zíper, só dos dentinhos, e aí eu venho com o meu cursor. Então, ó, eu coloco ele pelo lado que tá mais comprido e eu vou descendo ele até ele encontrar com a parte mais curta. Aí a gente vai fechar ele completamente e passar de novo o nosso cursor para deixar ele aqui no meio. Como eu quero que o meu zíper fique um ao contrário do outro, eu vou cortar aqui desse ladinho de novo. Prontinho. Aí a nossa peça tá desse jeito. Agora eu vou virar ela pro lado do avesso. Do lado do avesso, a nossa peça vai ficar assim, e agora eu preciso fechar ela toda a volta, como eu iria fazer com uma necessaire comum. E aqui a gente vai deixar uma abertura para desvirar em um dos forros, mas o outro a gente pode fechar completamente.
Agora eu vou cortar aqui o excesso do zíper, vou desvirar e vou passar minha peça e ela já tá praticamente pronta. Só vai faltar a gente colocar o botãozinho Ritas ali na abinha que a gente fez do bolso. E esse aqui é o resultado final da nossa peça. Fui lá e acrescentei aqui a minha alça, coloquei o botãozinho também. Mas, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, é bem legal a gente ir explorando essa modelagem e brincar com outras formas também. Então, de repente, ao invés de fazer 2 zíperes assim na horizontal, a gente pode trabalhar com eles aqui na vertical também, que vai ficar super legal. A técnica é a mesma, o molde vai ser o mesmo, então vai descobrindo aí que tipo de peça você gosta de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like aqui e também se inscreve no canal porque toda semana tem um passo a passo novo. Tchau e até a próxima!